Você já sentiu como se estivesse perdido, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, e ninguém fosse capaz de entender a dor que você carrega em silêncio? Talvez hoje seja exatamente o dia em que Deus decidiu falar com você. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Não é por acaso. Porque enquanto você pensa que está sozinho, Deus está observando cada detalhe da sua vida. Ele viu suas lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu orações que você fez em silêncio, aquelas que você nem conseguiu terminar. E mesmo quando você pensou em desistir, Ele não desistiu de você. A Bíblia diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que você não é um erro. Você não é um acidente. Você foi planejado. Cada batalha que você enfrentou, cada noite difícil, cada momento de dor, tudo isso faz parte de um propósito maior. Mesmo que você não entenda agora. Talvez você esteja cansado. Cansado de lutar, de esperar, de acreditar. Talvez você já tenha dito: Deus, até quando? Mas ouça isso com atenção. Deus nunca chega atrasado. Ele trabalha no silêncio. Ele age quando ninguém está vendo. E aquilo que parece demora é, na verdade, preparação. Deus está moldando você. Como o oleiro molda o barro. Ele está formando algo mais forte, mais resistente, mais preparado. E sim, dói. Mas é nesse processo que nasce a sua nova versão. Você não percebe. Mas muitas coisas que deram errado na sua vida foram livramentos. Pessoas que saíram. Portas que se fecharam. Planos que não aconteceram. Não foi derrota. Foi proteção. Porque Deus conhece o futuro que você não consegue ver. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Mesmo quando você acha que sabe o que quer, existe algo poderoso acontecendo agora. Enquanto você escuta essa mensagem, Deus está tocando seu coração. Está despertando algo dentro de você. Uma fé que talvez você achou que tinha perdido. E Ele quer te lembrar de uma coisa. Você ainda vai viver coisas incríveis. Ainda vai ver milagres. Ainda vai testemunhar respostas que vão te fazer chorar. Mas dessa vez, de alegria. Mas existe uma decisão que você precisa tomar. Você precisa confiar. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver. Mesmo quando tudo parecer contrário. Porque fé não é sobre ver primeiro. É sobre acreditar antes. Talvez o que está faltando na sua vida não seja oportunidade. Seja confiança em Deus. Deus não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele não virou as costas. Ele está apenas te preparando para algo maior do que você imagina. E quando o tempo certo chegar, tudo vai fazer sentido. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio. Você vai olhar para trás e vai entender: era Deus o tempo todo. Então hoje, respire fundo, acalme seu coração e entregue tudo nas mãos de Deus. Porque aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Se você acredita nisso, não ignore essa mensagem. Ore, confie e continue. Porque Deus está escrevendo uma nova história. E essa história inclui você. E talvez o que você mais precise ouvir agora é que essa fase difícil não define quem você é. Essa dor não é o seu fim. Esse momento não é a sua história completa. É apenas um capítulo. Porque Deus não escreve histórias pela metade. Ele não começa algo e abandona no caminho. Se você ainda está respirando, é porque Ele ainda está trabalhando. Mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Deus continua agindo. Nos bastidores. Organizando situações. Movendo pessoas. Preparando o cenário. E sabe o que é mais forte? Aquilo que Deus está preparando para você não depende das circunstâncias. Não depende das pessoas. Não depende da sorte. Depende apenas dele. Talvez você tenha colocado sua esperança em pessoas, em oportunidades, em caminhos que não deram certo. E isso te quebrou. Mas Deus permite certas quebras para te ensinar a depender somente dele. Porque quando você aprende isso, ninguém pode te destruir. Nenhuma situação pode te parar. Existe uma força que nasce dentro de você.
Quando você decide confiar em Deus de verdade. Uma paz que não faz sentido. Uma coragem que você não sabe explicar. E é exatamente isso que Ele quer te dar hoje. Paz no meio da guerra. Força no meio da fraqueza. Luz no meio da escuridão. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Sorrindo por fora, mas lutando por dentro. E Deus está vendo isso. Cada detalhe. Ele vê quando você tenta ser forte, mesmo estando quebrado. Ele vê quando você continua, mesmo sem forças. E ele se orgulha de você por não ter desistido. Mas agora, é hora de dar um passo a mais. É hora de parar de carregar tudo sozinho. Entregue. Solte esse peso, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança. Porque você não foi feito para suportar tudo isso sozinho. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E talvez você ainda esteja segurando coisas que deveria ter entregado. Deus não quer só ouvir suas orações. Ele quer carregar suas dores. E quando você entrega de verdade, algo muda. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. E essa mudança interna é o começo de tudo. Porque quando você muda por dentro, Deus começa a transformar o que está fora. Portas começam a se abrir. Caminhos começam a aparecer. Respostas começam a chegar. Mas tudo começa com fé. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. A fé cresce no silêncio. Ela se fortalece quando nada faz sentido. É fácil acreditar quando tudo está bem. Mas a verdadeira fé nasce quando tudo parece dar errado. E talvez é exatamente isso que Deus está desenvolvendo em você agora. Uma fé inabalável. Porque o que Ele tem para a sua vida exige uma estrutura mais forte. Grandes promessas exigem preparação. E você está sendo preparado, mesmo sem perceber. Então não desista agora. Não pare no meio do processo. Porque você está mais perto do que imagina. Aquilo que você tanto pediu já está sendo liberado no mundo espiritual. E no tempo certo, vai se manifestar na sua vida. Mas até lá, permaneça firme. Ore mesmo sem vontade. Confie mesmo com medo. Continue mesmo cansado. Porque Deus honra aqueles que permanecem. E quando tudo acontecer, quando a resposta chegar, quando o milagre se manifestar, você vai entender por que teve que passar por tudo isso. Vai perceber que cada dificuldade te fortaleceu, cada espera te preparou, e cada lágrima regou algo que está prestes a florescer. Então levante a cabeça. Você não está derrotado. Você está em processo. E o processo está te levando para um novo nível. Acredite, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Feche seus olhos por um momento e diga: Deus, eu confio em Ti. E continue, porque Ele está com você, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. E dessa vez, vai dar certo. E agora, antes de você sair desse vídeo, preste muita atenção nisso. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. De todas as coisas que você poderia estar fazendo agora, de todos os vídeos que poderiam aparecer, foi esse. Porque Deus queria falar com você. E talvez essa tenha sido a resposta que você pediu em silêncio. Aquela oração que ninguém ouviu, mas que Deus ouviu. E agora Ele está te dizendo: eu estou aqui. Mesmo quando você achou que estava sozinho, Ele estava lá. Mesmo quando você pensou em desistir, Ele te sustentou. E se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que ainda acredita. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. E é essa fé, mesmo que pequena, que Deus vai usar para transformar a sua vida. Então não ignore isso. Não trate esse momento como algo comum. Porque existem momentos que mudam tudo. E esse pode ser o seu momento. O momento em que você decide confiar de verdade. O momento em que você entrega tudo. O momento em que você para de lutar sozinho e deixa Deus assumir o controle. Respire fundo agora e sinta isso. Você não está sozinho. Nunca esteve. Existe um Deus cuidando de você, mesmo quando tudo parece dar errado.
E a partir de hoje, algo começa a mudar. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque Deus começou a agir dentro de você. E quando Deus começa por dentro, é só questão de tempo até tudo por fora se alinhar. Então levante-se. Com fé, com coragem, com confiança. Porque a sua história não termina aqui. Na verdade, ela está só começando. E o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão forte, tão sobrenatural, que ninguém vai conseguir explicar. E quando perguntarem como você conseguiu, você vai dizer: foi Deus. E nunca se esqueça, aqui é o canal O Poder dos Versículos, onde cada palavra pode mudar a sua vida. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: eu confio em Deus. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque uma simples mensagem pode ser o começo de um milagre. E o seu milagre pode começar agora.